Olá! Hoje a gente vai fundo num texto clássico da área, que é a Introdução à Biblioteconomia, do Edson Nery da Fonseca. A gente está olhando a segunda edição, de 2007. É um livro, assim, essencial para mapear esse universo dos livros, bibliotecas, leitores e, claro, os bibliotecários. A ideia aqui é explorar as linhas gerais dessa obra, sabe? Pegar a essência mesmo, a evolução desses conceitos e com um foco especial na trajetória brasileira que o Fonseca descreve tão bem. Então, bora lá. Opa, bora! É uma escolha ótima, viu? Porque entender biblioteconomia, como o Fonseca mostra, nossa, vai muito além do interesse só de quem é da área. Uhum. Mexe com a forma como a gente organiza, como a gente guarda e acessa conhecimento. Isso é crucial. Sempre foi, mas talvez hoje mais ainda, né? Com certeza. E o livro dessa base, tanto histórica quanto teórica, o OAS, lá no prefácio da primeira edição de 91, já falava disso, né? Como o Fonseca ajudou a limpar a escolha dos estudiosos de toda a suja confusão, tornando as coisas mais acháveis. Bom, vamos começar então pelo básico, né? O livro. O que define um livro? A origem das palavras já dá uma pista, né? Liber em latim, biblion em grego. Mas o que é o livro para além disso, segundo o texto? Então, o ponto-chave que o Fonseca traz muito na linha do Ortega y Gasset é que o livro é mais que um objeto. É quase uma forma de vida humana, como dizia o Ortega, tem uma dinâmica. Uma forma de vida. Interessante isso. É, claro que essa vida precisa de um corpo, né? Um suporte físico. E esse suporte, nossa, evoluiu demais. Do papiro lá no Egito para o pergaminho, aí vem o papel artesanal, depois o industrial. Até o digital que a gente vive hoje. Exato. E o legal é que o Fonseca, já em 2007, nesse prefácio da segunda edição, ele já estava ligado nisso. Ele fala da necessidade de abordar o advento do livro eletrônico e a informação digital. Ele já percebia essa virada. E aqueles detalhes dos formatos antigos que ele cita, tipo em quarto, em octavo, em fólio, não é só curiosidade, né? Não mesmo. Mostra como a própria forma física do livro sempre esteve amarrada na tecnologia da época e no uso que se queria dar para ele, né? Faz sentido. Um em fólio, grandão, com a folha dobrada só uma vez. Era para obra de referência, talvez uma bíblia de altar, algo para ficar exposto. Uhum. Já o em octavo, menorzinho, dobrado 3 vezes, mais portátil, para leitura individual, talvez. A forma não era, assim, neutra, entende? Carregava uma intenção. Falando em intenção e possibilidade, a história do livro aqui no Brasil é bem particular, né? Começa tarde. Imprensa oficial só em 1808, com a imprensa régia, trazida pela corte. Pois é, e isso faz toda a diferença. Não foi um desenvolvimento que nasceu aqui orgânico. Foi uma necessidade administrativa da coroa portuguesa que estava chegando. E qual o impacto disso na prática? O impacto foi gigantesco. Quer dizer que, por séculos, a circulação de livro impresso aqui dependia de trazer de fora ou de umas iniciativas super pontuais e controladas. Uhum. Essa chegada tardia e ainda por cima ligada ao governo moldou nosso início intelectual, sabe? A produção, a circulação, tudo muito ligado aos filtros e interesses da administração portuguesa. Não nasceu de um debate local mais livre. Certo. Até os inconábulos, aqueles livros do comecinho da imprensa lá do século XV, que obviamente chegaram aqui bem depois, isso só reforça essa dependência inicial que o Fonseca aponta, citando Rubens Borba de Moraes. Entendi. Então, a materialidade do livro, quem produz, como produz, está tudo ligado a poder e acesso. E isso leva direto para onde esses livros se juntam, as bibliotecas. A origem da palavra, bibliotequé, depósito de livros, parece simples. Parece, né? Começa com essa ideia mesmo, uma coleção e um lugar para guardar. Mas a ideia moderna, que o Fonseca explora bastante, vai muito, muito além disso. Como assim? A biblioteca hoje, ela não é vista só como um armazém. É um organismo vivo, um serviço ativo. Aí entra de novo o Ortega y Gasset, que já nos anos 30 falava do excesso de livros e do bibliotecário como um filtro necessário. Um filtro. Faz todo sentido hoje em dia. Pois é. E essa ideia evoluiu muito com a ciência da informação.
Autores como o Jesse Shera, que viam a biblioteca como uma agência de mediação. A função não é só ter o livro lá, mas conectar a pessoa certa com a informação certa na hora certa, ajudar a navegar nesse mar de informação. E o livro do Fonseca até diferencia bem, né? Biblioteconomia, documentação, ciência da informação. Mostra que o campo foi ficando mais complexo. Tem os quadros no livro que ilustram isso. Perfeito. Essa diferenciação é chave. Mostra que o foco saiu só do objeto livro e foi para o processo de comunicação da informação. Não é só organizar a estante, é gerenciar fluxo de informação em tudo quanto é formato, entendendo quem usa e por quê. E dentro desse universo tem uma variedade enorme de bibliotecas. O livro lista várias. Tem infantil, Que o Fonseca, citando Shera, diz que forma o eleitor de amanhã. Olha a importância. nossa, forte isso. Tem as escolares, universitárias, especializadas, públicas nacionais. Para que tanta divisão assim? É porque não existe a biblioteca, né? Existe um ecossistema. Cada tipo atende um público, uma necessidade diferente. Infantil e escolar, na formação básica. Universitária, dando suporte para ensino e pesquisa. Certo. Especializada para um nicho específico, uma empresa, um instituto. Pública com aquele papel democrático para a comunidade toda. E a nacional, essa tem a missão gigante de guardar a memória bibliográfica do país. É a complexidade da sociedade refletida nas necessidades de informação. E no Brasil essa história começa lá atrás, com as coleções dos jesuítas no século XVI. Mas biblioteca pública mesmo, só em 1811, na Bahia. E a nossa Biblioteca Nacional, que veio na bagagem da família real. Exato. Uma origem bem peculiar, né? Total. E depois figuras como Mário de Andrade, que tiveram um papel fundamental em modernizar, principalmente as públicas em São Paulo. O que essa trajetória toda diz pra gente? Diz muito sobre o Brasil, né? O desenvolvimento das nossas bibliotecas andou junto com os trancos e barrancos da nossa história. Desde aquelas primeiras iniciativas, ainda limitadas, na colônia, passando pela Biblioteca Nacional, que foi um marco, mas nasceu ligada à realeza, até os esforços de modernização no século XX. O Mário de Andrade é um exemplo ótimo. Ele via a biblioteca pública como um centro cultural vivo, acessível. Sim. E a criação de órgãos como o IBBD, em 54, que hoje é o IBICT, isso mostra essa busca por estruturar a área, profissionalizar, acompanha as tentativas de modernizar o país como um todo. Ok, então temos o livro, a biblioteca, falta falar de quem usa isso tudo. O leitor. A palavra vem do latim lector, aquele que lê, mas também de legere, que era ler, mas também recolher, escolher. O que é ser leitor, então, para além de juntar letras? Olha, o Fonseca e os autores que ele traz deixam bem claro. Ler não é um ato mecânico, não. É um processo ativo de interpretar, de conversar com o texto, de construir sentido. Entendi. Não é passivo. De jeito nenhum. O livro até separa os tipos de leitura, né? A informativa, para buscar um dado, a formativa, que forma a gente mesmo culturalmente, e a recreativa, pelo prazer. Eu achei muito curioso a atenção que o livro dá até para a ergonomia da leitura. Tem desenho mostrando postura certa, luz. Parece detalhe, mas mostra uma preocupação com a experiência toda, né? Totalmente. Conecta o ato de ler, que parece tão mental, com o corpo, com o dia a dia. É uma atividade humana completa. Mas o livro também não foge dos problemas. Fala dos não leitores, e não só do analfabetismo total, mas do funcional, né? Aquela dificuldade de entender o que se lê, mesmo sabendo as palavras. Sim, um problema sério. E aborda também o acesso para grupos específicos. Deficientes visuais, por exemplo, mencionando o livro falado, Braille, mostra essa preocupação com a inclusão. E no nosso cenário aqui no Brasil, é impossível não pensar em Monteiro Lobato para criança, né? Criou um universo. E Paulo Freire, com um método de alfabetização que liga a leitura com a realidade, com a crítica. Revolucionário. Sem dúvida. E a FNLJ, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que o livro também cita,
Faz um trabalho importantíssimo até hoje. Mas aí fica a pergunta, né? Como essa figura do leitor muda com a internet, com o digital? O Fonseca já tocava nisso lá em 2007. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O prefácio de 2007 já acendia essa luz amarela. Olha o livro eletrônico aí, a informação digital. A forma como a gente lê hoje é diferente. Texto mais curto, link, tela. Muda a experiência. Com certeza muda. Talvez até a definição do que é ser um leitor competente esteja mudando. Exige outras habilidades, saber navegar, avaliar a fonte online, criticar. E talvez, quem sabe, afete a capacidade de concentração para leituras mais longas, né? O livro do Fonseca dá a base histórica para a gente entender de onde viemos, mas para onde vamos como leitores, essa pergunta continua aberta. E para fazer a ponte entre tudo isso, livro, biblioteca, leitor, tem o profissional que organiza essa história toda, o bibliotecário. A palavra vem de bibliotecários, mas o Fonseca faz questão de ir contra aquela imagem antiga do guardião de livros. Qual é a missão dele, então? A missão, como o Fonseca e os teóricos mostram, é essencialmente de mediação. Uma mediação qualificada. É conectar gente com informação e conhecimento, de forma ética, eficaz. Volta aquela ideia do Ortega y Gasset do filtro. Exatamente. E essa ideia do filtro na selva selvagem de publicações que o Ortega falava, fica ainda mais forte hoje, né? Com tanta coisa online, tanta desinformação. O bibliotecário não é um guardião parado, ele é um navegador ativo, um facilitador. E nesse sentido, as 5 leis da biblioteconomia do Ranganathan, que são dos anos 30, mas que o livro cita, parecem super atuais, né? Nossa, totalmente. Antes até de listar, o revolucionário nelas é colocar o usuário e o uso no centro de tudo. Tira a biblioteca daquele pedestal de ser um fim em si mesma. Quais são elas mesmo? Bom, a primeira. Os livros são para usar. Foco na utilidade, não só em ter. Segunda, a cada leitor, seu livro. É o direito de acesso personalizado. Terceira, a cada livro, seu leitor. Fazer a ponte. Garantir que a obra chegue a quem precisa ou se interessa. Certo. Quarta, poupe o tempo do leitor. Eficiência. Acesso rápido e fácil. E a quinta, a biblioteca é um organismo em crescimento. Precisa mudar, se adaptar, evoluir sempre. Essas leis são, assim, a filosofia de uma biblioteconomia que serve à comunidade. E para fazer tudo isso, precisa de formação, claro. O livro mostra essa evolução, né? Do aprendizado na prática até os cursos formais. Cita influências de fora, como a ala americana, a École de Chartres, na França, figuras como Melville Dewey. E o Fonseca insiste na atualização constante. O que isso diz sobre a profissão? Diz que não é simples, né? Ser bibliotecário hoje exige um monte de competências. O conhecimento técnico, claro, catalogar, classificar, usar tecnologia. Mas também é saber se comunicar, ensinar o usuário, entender o contexto social, ter senso crítico para avaliar a informação. Uhum. E essa necessidade de se atualizar sempre mostra que a profissão não é parada. Ela tem que acompanhar a dinâmica da informação, que não para de mudar. Trazendo para o Brasil, o livro lembra desde os primeiros nomes lá atrás, como Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco, na Bahia em 1811, até a regulamentação da profissão em 62. E fala das associações, como a FEBAB, e as regionais, tipo a ABDF, que lutam pela área. Então, para fechar esse ponto, qual o significado maior do papel do bibliotecário? Olha, o significado é que ele tem uma função estratégica, intelectual e social. Não é só organizar livro, é ser um arquiteto do acesso ao conhecimento, um educador informal, um curador de informação confiável no meio desse caos digital todo. Ele ajuda as pessoas e a comunidade a transformar a informação solta em conhecimento útil. E a exercer a cidadania, né? É um papel que, na minha visão, fica cada vez mais importante. Percorremos bastante coisa, né? Com a introdução à biblioteconomia do Edson Nery da Fonseca como guia. Desvendamos um pouco o livro, como objeto e como ideia. A biblioteca, como espaço e serviço que não para de mudar. O leitor,
essa peça central que também está se transformando, e o bibliotecário como esse mediador-chave. Vimos como tudo isso se conecta e evoluiu, especialmente aqui no Brasil, como o livro mostra. Exato, foi uma bela viagem pelos conceitos fundamentais. E para a gente pensar um pouco além, o Fonseca, lá em 2007, já estava de olho nas mudanças que o digital trazia. Uhum. Se a gente pensa em toda essa história que ele conta, do rolo de papiro, para o códice na Idade Média, para a prensa de Gutenberg, para as bases de dados online e na velocidade das mudanças que a gente viu desde então, fica a provocação, né? Qual seria? Como esses 4 pilares que a gente discutiu, o livro, a biblioteca, o leitor e o bibliotecário, como eles estão se reconfigurando agora e como vão continuar a se reconfigurar? Quais princípios vão durar? Tipo, a importância do usuário, que o Ranganathan defendia, ou a necessidade da mediação crítica que o Ortega apontava. Será que isso continua sendo a nossa bússola? Mesmo que o mapa todo esteja mudando radicalmente? É uma questão de como a gente preserva a essência do acesso ao conhecimento no meio dessa revolução toda.